Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra para mim poder participar do primeiro Congresso Nacional Eleitoral em Angola. O meu nome é Everardo Gueiros, eu sou advogado eleitoralista no Brasil, resido em Brasília. Eu já fui desembargador eleitoral, membro do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Eu também já ocupei outros cargos públicos, tanto na Ordem dos Advogados do Brasil, quanto no governo do Distrito Federal. Eu já fui secretário de Estado. E é um prazer muito grande poder estar aqui hoje com vocês para contar um pouco e discutir um pouco com vocês acerca do direito eleitoral no Brasil e do direito eleitoral em Angola. O Brasil possui um sistema eleitoral complexo, com eleições para presidente da República, para governadores, para prefeitos no executivo. No legislativo, nós temos as eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores da República. Em função dessa complexidade, nós temos visto um número enorme de informações falsas, as famosas fake news, que têm sido lançadas para denegrir a imagem de opositores eleitorais e também para levantar o moral ou beneficiar os candidatos que interessam a essas pessoas que se utilizam desse tipo de expediente. Isso tem sido uma das preocupações maiores em nosso sistema eleitoral. E nós temos tentado e temos estudado, e é fundamental entendermos por que, como se fazem essas notícias para poder evitá-las. Então, esse é um desafio do nosso país hoje, e nós acreditamos que é um desafio mundial, como será também um desafio mundial a utilização da inteligência artificial nas eleições. Pense, se hoje com meras informações falsas já se faz um estrago na reputação de um terceiro, imagine quando você, utilizando do expediente da inteligência artificial, puder colocar uma voz e uma fala na face de outra pessoa, ou colocar uma voz num contexto diferente do que realmente ocorreu, ou você colocar a imagem de uma pessoa num local onde ela não estava. Então, esse e outros desafios é o que nós temos que nos debruçar, estudar e verificar como a contra-inteligência artificial pode ser utilizada para que o eleitor o eleitor não seja enganado e as eleições sejam legítimas e justas e, acima de tudo, democráticas. O cenário do nosso país hoje é de uma extrema polarização. Nós vemos grupos antagônicos que estão no poder de forma alternada, eles se revezam. Nesse momento, por exemplo, a esquerda no Brasil está na presidência da República, saído de um projeto de direita. Ou seja, esses grupos, eles utilizam muito as redes sociais. E o maior veículo hoje para difundir as suas ideias e suas estratégias são as redes sociais. Mas o que é que ocorre? Quando você entra numa rede social e você começa a veicular certo tipo de informação, o próprio algoritmo da rede social, ele retroalimenta essa informação. Por exemplo, se você busca um tênis de cor rosa, esse algoritmo ele vai mandar várias opções de tênis de cor rosa. Então, quando você trata de política e você trata de ideologia, você fala da direita, quando você curte posts da direita, quando você lê textos sobre a direita, o que é que o algoritmo faz? Lhe manda mais e mais e mais informações sobre a direita, gerando uma bolha.
A mesma coisa ocorre com a esquerda, de forma que, ao invés do algoritmo favorecer a comunicação e o debate político com troca de ideias, não, ele cria ilhas artificialmente e você só retroalimenta o seu próprio pensamento. Esse também é um ponto fundamental que nós estamos nos debruçando para verificar como se pode levar adiante a arte da política, que é exatamente o debate de ideias, o diálogo de ideias. Houve um presidente no Brasil chamado Tancredo Neves, que ele dizia uma frase que cabe muito bem acerca da polarização. É que o que briga são as ideias, as pessoas não devem brigar. Então, quando você limita o debate político, quando você limita a possibilidade de você argumentar e receber um contra-argumento, você simplesmente limita a abrangência que a política deveria ter, voltada, obviamente, para o bem-estar social. Nas últimas eleições de 2014, quando foi eleita uma presidente de esquerda, ela foi marcada por fake news. E aí você pode falar, não só as fake news, mas também eram muito utilizados os robôs. Então, os robôs, eles ficam replicando e replicando e replicando e replicando, como se fossem pessoas naturais, mas não são pessoas naturais. E a disputa era enorme, porque você pega uma informação que é meia verdade, não é verdade absoluta, ou meia mentira, não é uma mentira completa. E ele transforma aquilo e pulveriza na população, através das redes sociais, através desses robôs, e faz com que a população pense que aquela informação é verdadeira. Eu vou dar um exemplo. Existia um programa para que os jovens pudessem entrar na faculdade no Brasil. O nome desse programa era FIES. Esse é um programa que foi instituído pela esquerda no Brasil. E os jovens se utilizaram e entraram para pagar suas universidades. O governo pagava as faculdades para os jovens. Após o término da faculdade, o jovem ficava com aquele débito para ressarcir ao governo. E aí o jovem, quando entrava no mercado de trabalho, ele já estava devedor, com uma conta enorme. Veio um governo posterior, que é o governo de direita, e ele simplesmente perdoou esses débitos, perdoou essas dívidas do FIES. 98% dessas dívidas foram perdoadas. Esse governo de direita foi sucedido por um novo governo de esquerda, que está utilizando uma informação inverídica para dizer que foi ele que perdoou os débitos. Na verdade, quem perdoou foi o Estado brasileiro. Mas a política que foi instalada para esse perdão não foi do atual governo. Ele está colhendo os frutos de uma política anterior. E aí está a fake news, quando ele deveria assumir que isso foi feito pelo governo anterior e que ele acha uma política boa, razoável e vai dar continuidade. Essa é uma meia-verdade. Os desafios são muitos. O impulsionamento através de mídias pagas nas redes sociais, eles também influenciam e ajudam muito na polarização. Para tentar evitar isso, foi criado um conselho para que fossem estudadas as políticas públicas e, através de proposições, inclusive legislativas, pudessem evitar a disseminação das fake news e a disseminação da utilização dos perfis robôs. Órgãos, por exemplo, como a Polícia Federal, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e até o Exército, foram utilizados para mapear e procurar esses perfis falsos, procurar essas informações falsas e encontrar os verdadeiros responsáveis.
para que eles possam ser julgados e penalizados. As responsabilidades também estão divididas, para além desses órgãos, no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, ele fica responsável pela parte jurídica, enquanto que a parte tecnológica, ela é verificada pelo Exército Brasileiro e por outros órgãos que eu já citei agora atrás. O trabalho em conjunto para que as eleições sejam transparentes e democráticas cabe a todos os órgãos do Estado, porque a utilização desses mecanismos, como perfis robôs que eu já citei, eles viciam a eleição e faz com que as pessoas fiquem simplesmente acreditando que as informações que estão circulando em determinadas bolhas sejam verdadeiras. Então, é um desafio muito grande também você conseguir furar a bolha para que você traga luz a informações que não estão dizendo a verdade, para que você possa trazer à população as informações da forma mais correta possível. Um outro meio que é muito utilizado são os órgãos de imprensa. Infelizmente, nós temos órgãos de imprensa aparelhados no nosso país. Órgãos de imprensa que muitas vezes têm contratos públicos vultuosos. Eles prestam serviço ao governo e recebem verdadeiras fortunas. E na hora que vão veicular as informações, em vez dele veicular a informação de forma clara, ele induz para que você pense que a informação é correta ou que a informação é errada. Também deveria se ter uma verificação dessas informações, não só as utilizadas nas redes sociais, mas também as utilizadas pelos veículos de comunicação. E claro, nós temos o Estado juiz para dirimir essas questões. Nós temos o Estado juiz e no Brasil, diferente de muitos países no mundo, existe uma justiça especializada, que é a justiça eleitoral, onde juízes eles são deslocados de sua competência originária, ou nos tribunais federais, ou nos tribunais de justiça dos estados, ou mesmo da advocacia, eles para julgar essa matéria especificamente. Então, mecanismos existem, legislação existe, o que precisa é que seja aplicada de forma correta. Outras novas legislações, outras novas iniciativas estão sendo tomadas também para diminuir essa possibilidade de informações falsas e induzimento do eleitorado para um caminho que não é o caminho da democracia e da verdade. Como eu disse, existem várias legislações, vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional para limitar as fake news e para punir quem se utiliza das fake news. Não é só quem disseminou a fake news, mas também quem se beneficia da fake news, porque senão seria muito fácil. Você terceirizava esse problema para uma pessoa fazer, você se beneficiaria e você também não receberia punição. Então a nossa legislação está sendo adaptada. Existe o projeto de lei das fake news, que tramita no Congresso Nacional, como também toda a nossa legislação específica eleitoral está sendo adaptada para poder combater esse tipo de prática. Por outro lado, no outro lado da moeda, nós temos que ter uma preocupação muito séria com a restrição de direitos, com a restrição das liberdades individuais. O que é que ocorre quando o Estado quer se arvorar para decidir o que pode e o que não pode ser falado? Veja, vai ser o Estado, quem está fazendo o Estado naquele momento, se tem uma matiz ideológica, se tem outra matiz ideológica, não pode ser assim. Veja, nós temos cláusulas pétreas
por exemplo, como a liberdade de expressão. E liberdade de expressão não tem meia liberdade de expressão. Liberdade de expressão é como estar vivo. Ou você está vivo ou você está morto. Ou você tem liberdade de expressão ou você não tem liberdade de expressão. Ou você está preso ou você está solto. Não tem meia prisão. Então, há uma preocupação enorme quanto à restrição de direitos e censura. O nosso país já viveu censura em um passado recente, na época do regime militar. E eu já sou de uma geração que pude experimentar a liberdade de expressão e nós não queremos abrir mão desse direito. Esse é um direito inato à humanidade. Aqui no Brasil, diferente de outros países, existe inclusive legislação penal para responsabilizar quem pratica injúria, calúnia ou difamação. São 3 crimes tipificados no Brasil. Então, já existe legislação penal para, se você se exceder na sua fala, se você mentir na sua fala, se você atribuir um crime a um terceiro de forma inverídica, você pode ser apenado. O Estado vai lhe julgar e você pode ser condenado ou absolvido. Então, não há espaço mais no mundo democrático, no Estado democrático de direito, para limitação. Quando eu falo que nós temos que ter cuidado com as fake news, é a fake news criminosa, que tem legislação sendo construída e já existe os crimes de injúria, calúnia e difamação para serem aplicados hoje. Então já existe legislação penal para isso. Você tem o direito de falar o que você quiser, mas você nem pode ser de forma anônima, porque na nossa Constituição é vedado o anonimato, e você responderá pelas suas falas. Então você é seu próprio, sua consciência é seu próprio juiz. Sua consciência é quem vai dizer quais são os limites. E você vai responder por isso. Eu não acho lícito, eu não acho correto, eu acho que não deve ocorrer, é você outorgar esse poder para uma comissão dizer tal assunto pode ser falado, tal assunto não pode ser falado. Isso é a cláusula pétrea da nossa Constituição, a liberdade de expressão, que eu acho que nós não podemos abrir mão dela de forma nenhuma. Um fator que pode ser fundamental para toda a sociedade é a educação política. É você esclarecer para a população como a população pode se blindar a respeito de certas informações. Por exemplo, quando você receber uma informação, vá procurar a origem. Veja se o veículo que publicou é um veículo que merece credibilidade. Procure aquela informação em outros veículos também de credibilidade, para que você possa aferir se aquela informação é verdadeira ou se aquela informação é um fake news. Então você tem mecanismos, a própria internet, as próprias redes sociais permitem que você vá procurar a origem. Não receba qualquer informação e tome ela como verdade absoluta. Muitos fazem isso, alguns desavisados. Isso não pode ocorrer, sob pena de você próprio difundir uma informação falsa. E depois você não vai poder se excusar, se desculpar, dizendo, eu não sabia que a informação era falsa. Eu recebi aquela informação e passei para frente. Não, você está sendo um veículo de disseminação de uma informação falsa. Então, quando receber uma informação, cheque. Se checar for insuficiente, recheque. Vá novamente e procure em mais de um veículo. Para concluir, meus amigos, recapitulando, existem 2 direitos que estão sendo colocados em disputa. É o direito à liberdade de expressão versus a censura ou versus a fake news. Você tem liberdade de falar o que você quiser, mas você deve responder pelo que você falou. Muito obrigado. Eu espero ter podido explicar um pouco como é o nosso sistema, quais são as maiores preocupações que hoje o direito eleitoral brasileiro se depara, e eu fico à disposição de vocês
para uma eventual consideração ou para responder a algum questionamento ou para trocar alguma ideia de forma mais incisiva. Parabéns pelo evento e muito obrigado pelo convite.